O Capital, de Karl Marx, em sua obra O Capital, publicada pela primeira vez em 1867, procura desvendar as leis fundamentais que regem o modo de produção capitalista. Ele não trata apenas da economia como números ou gráficos, mas investiga a lógica interna que sustenta o sistema, seus mecanismos de exploração e suas contradições históricas. Marx escreve com o objetivo de mostrar como o capitalismo funciona, de onde ele extrai sua força e também quais são as sementes da sua própria destruição. O ponto de partida é a mercadoria, que Marx considera a célula elementar da economia capitalista. A mercadoria possui valor de uso, sua utilidade concreta para satisfazer uma necessidade, e valor de troca, que expressa quanto dessa mercadoria pode ser trocado por outras. O que determina o valor de troca, segundo Marx, é a quantidade de trabalho socialmente necessário para produzir essa mercadoria. Essa ideia é central. O trabalho humano é a medida do valor. A partir daí, Marx chega ao conceito de fetichismo da mercadoria. No capitalismo, as relações sociais entre os homens aparecem como relações entre coisas. O trabalhador não vê o fruto do seu esforço como resultado de uma relação humana de produção, mas como algo que se apresenta de forma independente, como se tivesse vida própria. É nesse ponto que o sistema esconde a exploração, tornando-a natural e invisível. No desenvolvimento da análise, surge a distinção entre trabalho e força de trabalho. O trabalhador não vende o trabalho em si, mas a sua capacidade de trabalhar. A força de trabalho, em troca de um salário. Essa força de trabalho tem um valor determinado pelo tempo necessário para reproduzir a vida do trabalhador, isto é, o custo de sua subsistência. No entanto, quando ele trabalha, cria um valor maior do que aquele que recebe em salário. Esse excedente é chamado de mais-valia e constitui o núcleo da exploração capitalista. O capitalista paga pelo valor da força de trabalho, mas apropria-se do valor adicional gerado por ela. Marx diferencia ainda a mais-valia absoluta da mais-valia. A absoluta se obtém através do prolongamento da jornada de trabalho, obrigando o trabalhador a produzir mais em mais tempo. Já a relativa resulta do aumento da produtividade, por meio da tecnologia e da organização racional do trabalho, reduzindo o tempo necessário para produzir os bens de subsistência do trabalhador. Em ambos os casos, o resultado é a ampliação do lucro do capitalista, às custas do trabalho não remunerado. Outro conceito fundamental é o acúmulo do capital. O lucro obtido não é simplesmente gasto pelo capitalista, mas reinvestido para ampliar ainda mais a produção. Esse movimento constante gera concentração de riquezas em poucas mãos e intensifica a exploração, ao mesmo tempo que leva à formação de um exército industrial de reserva, trabalhadores desempregados ou subempregados, sempre disponíveis para serem explorados quando o capital necessita. Esse mecanismo pressiona os salários para baixo e mantém a disciplina da classe trabalhadora. Marx também mostra que o capitalismo possui contradições internas que inevitavelmente produzem crises, ao buscar sempre aumentar a produtividade e acumular capital. O sistema gera superprodução de mercadorias, enquanto ao mesmo tempo reduz a capacidade de consumo da maioria da população, que são os trabalhadores mal remunerados. Isso cria ciclos de expansão e colapso, momentos de crescimento seguidos de crises periódicas, que revelam a instabilidade estrutural do sistema. No conjunto, o Capital não é apenas uma crítica econômica, mas também uma crítica social e política. Marx demonstra que o capitalismo não é natural nem eterno, mas um estágio histórico que surgiu em condições específicas e que, pelas suas contradições, tende a ser superado. A obra, portanto, é um convite a compreender o sistema em profundidade, para transformá-lo. É uma análise que vai além da aparência dos fatos econômicos e busca desvelar o funcionamento oculto das relações sociais de produção.
Porque a teoria marxista não se realizou plenamente e foi superada pelo capitalismo, apesar da profundidade analítica de Karl Marx em O Capital. A aplicação prática de sua teoria encontrou enormes obstáculos históricos, políticos e econômicos. Marx acreditava que o capitalismo carregava em si as sementes de sua destruição, pois as contradições internas levariam inevitavelmente a uma revolução do proletariado e a construção de uma sociedade comunista. Os acontecimentos do século XX mostraram que o capitalismo não apenas sobreviveu, como também conseguiu se transformar, adaptar-se e derrotar. Em termos históricos, as tentativas de implantar o socialismo real, um primeiro ponto é que Marx imaginava um cenário em que as condições de vida da classe trabalhadora se degradaria progressivamente até o limite, levando a uma insurreição inevitável. Mas, com o avanço do século XIX e início do século XX, os estados capitalistas passaram a incorporar reformas sociais, a criação de leis trabalhistas, seguros sociais, direitos sindicais e aumento gradual dos salários atenuaram a exploração direta e deram melhores condições de vida aos operários. O capitalismo mostrou-se flexível e soube negociar com as pressões sociais, evitando o colapso previsto por Marx. Outro fator decisivo foi a capacidade de inovação tecnológica e expansão global do. Enquanto Marx analisou o capitalismo industrial europeu do século XIX, o sistema se internacionalizou. Novas regiões ao mercado mundial e abrindo fronteiras para investimentos, matérias-primas e mão de obra. Isso permitiu que o capitalismo aliviasse suas crises internas por meio da expansão, além de gerar uma constante revolução tecnológica que ampliava a produtividade e criava novos setores econômicos. A experiência prática dos países que tentaram aplicar o marxismo também apresentou contradições. A Revolução Russa de 1917, seguida pela formação da União Soviética, foi o primeiro grande ensaio do socialismo. Porém, ao invés de surgir em uma sociedade industrial avançada, como Marx previa, ocorreu em um país atrasado e agrário. Isso exigiu um processo forçado de industrialização e centralização, que resultou em autoritarismo, burocratização e falta de liberdades. Ao longo do século XX, outros países seguiram caminhos semelhantes, mas em quase todos os casos, o socialismo degenerou em regimes centralizadores, incapazes de sustentar inovação tecnológica e prosperidade econômica diante da concorrência capitalista. No plano ideológico, o capitalismo também se mostrou hábil em produzir consensos culturais e políticos. A difusão de valores como liberdade individual, consumo e meritocracia enfraqueceu a consciência de classe dos trabalhadores, tornando menos provável a unidade revolucionária prevista por Marx. O crescimento da classe média, beneficiada pelo progresso econômico, criou ainda mais barreiras a uma ruptura radical. Outro elemento foi a capacidade do capitalismo de administrar suas crises. Embora Marx tivesse razão ao prever ciclos de instabilidade, os estados modernos passaram a intervir ativamente na economia, regulando bancos, estimulando o consumo e criando mecanismos de bem-estar social para amortecer os efeitos mais devastadores das crises. A social-democracia europeia e o keynesianismo são exemplos de como as sociedades capitalistas conseguiram absorver parte das críticas marxistas e transformá-las em reformas dentro do próprio sistema. Com o fim da Guerra Fria e a queda da União Soviética em 1991, o capitalismo se consolidou como modelo econômico dominante em escala global. O fracasso dos regimes socialistas, aliados à flexibilidade e à capacidade de reinvenção do capitalismo, mostrou que a teoria de Marx não conseguiu se impor como alternativa prática duradoura, ainda que sua crítica continue relevante para entender as desigualdades e contradições atuais. Resumindo, a teoria marxista revelou de forma brilhante
as engrenagens ocultas do capitalismo. Mas a realidade histórica mostrou que o sistema capitalista é mais resiliente e adaptável do que Marx previa. A prática socialista encontrou limites, tanto internos quanto externos, e acabou sendo derrotada por um capitalismo que soube aprender com as críticas, incorporar reformas e expandir-se até se tornar o modelo hegemônico do mundo contemporâneo. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Compartilha também com os amigos que curtem filosofia. Isso ajuda muito o canal a crescer. Obrigado pela força e até a próxima.